Isso aí, galera, bora lá para mais um React. E quem tá de volta aqui com a gente é um amigo nosso, né? O Peter. A galera fala que eu falo errado, que é Peter. Não, mas eu vou chamar ele de Peter, tá bom? Peter Jordan. O que vocês acham do meu inglês? Peter Jordan. Aliás, quem representou nessa do inglês foi a Rebeca Andrade, né? Vocês viram o que ela falou ali? Eu falo inglês, mas eu não gosto de falar inglês. E se a pessoa vem falar comigo, a pessoa que se vire para me entender, entendeu? Assim como eu tenho que me virar para entender os gringos quando eu quero falar com os gringos. E tá corretíssima a atitude, entendeu? Sem essa sabugice aí de achar que é vergonha, entendeu? Eles que se virem para falar com a gente. Por que a gente tem que se virar para falar com eles, entendeu? Aqui nós é brasileiro, nós fala português, não é isso? Às vezes errado ainda. Entendeu? Mas não tem problema não, porque é assim mesmo. Não tem problema porque é assim que a gente fala. Tá bom, vamos falar do quê? Semana você deve estar sabendo, se você não estava em Marte, tá? Nessa semana, as pousas entraram em pânico, né? Se eu não me engano, na sexta, tô tentando puxar na memória aqui, mas se eu não me engano, na sexta, teve uma mudança do Banco Central do Japão, que estava há 30 anos emprestando dinheiro de graça pra galera. Vem aqui, dinheiro free, né? Juro negativo, juro zero, 30 anos. E eles aumentaram a taxa de juros deles para 0,25. Isso já gerou pânico no mundo inteiro, um efeito em cascata, porque aí a galera teve que dispor de liquidez, né? Por causa da taxa de juros que até então não tinha, passou a ter. E aí uma galera se desfez de um monte de ativo no mundo inteiro, derrubando as bolsas do mundo inteiro e, junto com as bolsas do mundo inteiro, derrubando também o Bitcoin. Então é isso. O Peter Jordan, que nós vamos reagir aqui, tá falando, pelo menos no título dele, né? Bitcoin derreteu. Que pânico é esse? Vai voltar a subir? Então beleza, eu vou aproveitar, né, botar mais um pouco de Gimo na sua tela aí, porque servimos Gimo aqui. E aí vamos comentar essa parada do Bitcoin, vamos relacionar isso com o pânico nas bolsas, enfim, sem mais enrolação, bora pro vídeo. O que tá acontecendo, galera? Acabou de vez? Será que é isso? Tipo, agora é vender tudo e correr pras montanhas? Questão de pouquíssimos dias, a gente viu todas as principais criptomoedas despencando de valor, mas tipo, despencando. Fortunas foram perdidas. Galera, assim, para começo de conversa, as criptomoedas andam mais ou menos juntas, tá? As exceções vão ser aquelas que são atreladas ao dólar, tá? Que tem algumas que têm essa relação. E também vão ser influenciadas por essa dinâmica, né? Mas, em geral, quando o Bitcoin cai, as outras afundam junto, tá? Não que isso seja uma regra, mas é o que normalmente acontece e agora aconteceu de novo. O valor total é uma soma impressionante demais. O Bitcoin derreteu, o Ethereum derreteu, o pânico tá tomando conta do mercado. Lógico que tá tomando, né? As pessoas não estão entendendo o que tá rolando, só estão vendo os resultados. O futuro é totalmente desconhecido. Quando tudo isso acontece, quem domina é o medo. Com certeza. Mas muita calma nessa hora. Você vai entender direitinho o que tá rolando, que queda foi essa e o que os especialistas estão dizendo que pode rolar. Agora sim, tá, galera? Se você comprou Bitcoin, tá? Não é proibido não, tá? Desde que você sabe o que você tá fazendo, tá? Não é proibido não. A gente não é contra o trabalhador ganhar dinheiro, tá? Mas se eu operar nesse tipo de coisa, eu vou estar alimentando a especulação. Galera, você não é nem uma sardinha no mercado, entendeu? Então, assim, não te preocupa. Entendeu? Porque nós queremos derrubar essa porra toda, tá? Mas enquanto ela estiver funcionando, não vai ser você deixar de ganhar o seu dinheirinho que vai prejudicar o funcionamento dessa engrenagem. Então, para de esquerdismo, isso é esquerdismo infantil. Se quer brincar com isso aí, brinque direito, sabe o que está fazendo. Então, se por um acaso você tem Bitcoin, agora, meu amigo, não tem nada mais a fazer a não ser esperar. Tem que esperar, e talvez pode ser até bastante tempo, mas vai ter que esperar. Eu acho que você vai recuperar o prejuízo, mas acontece. Por isso que eu digo, galera, Bitcoin é um ativo de alto risco. E qual é a principal característica de um ativo de alto risco? Pode acontecer isso, entende? Pode acontecer isso. Então eu não indico para quem tem pouco dinheiro, porque pode acontecer isso. Mas quando tá bombando é tribom. Pode acontecer isso. E às vezes quem tem pouco dinheiro não pode esperar meio ano, tá? Para realizar. Quando tem um problema desse. Aí vai ficar meio ano com o dinheiro empenhado ou vai ter um prejuízo muito grande. Então, se você tá nessa, agora, meu velho, senta a bunda na cadeira e espera, tá? Espera porque eu acho que vai retomar. Talvez demore um pouquinho mais ou um pouquinho menos. Vai retomar. Não significa que daqui para frente não vai ter um outro tombo. Aliás, eu posso dizer com alguma segurança,
vai ter outro tombo. Se você olhar o gráfico de evolução histórica do Bitcoin, se por um lado a gente pode ver que ele segue crescendo, né, da tendência de longo prazo, por outro lado, esses grandes tombos são relativamente frequentes. Tá? Por quê? Porque é um ativo de alto risco. Então vamos lá, vamos direto aos fatos. Não adianta tapar o sol com a peneira, ok? Nesse momento deu muito ruim para as criptomoedas. Foi registrada a maior queda de valor do Bitcoin numa única semana. E desde 2022, né? Naquela época a queda foi provocada pela quebradeira da FTX, né? Quem é que lembra dela? Sam Bankman-Fried has been arrested in the Bahamas. Is being held in jail. Pô, agora o bagulho foi brabo demais de novo. Na manhã dessa segunda-feira, a semana já abriu com o Bitcoin despegando 15%. O acumulado da semana é uma perda de 26%. Algo que ninguém tinha visto em 2 anos. Mas assim, já tem um padrão também, tá, gente? Sempre que há uma falta de liquidez no mercado, sempre que há uma crise e uma insegurança, um medo no mercado, o que o mercado faz? O mercado vai para onde ele vê mais segurança, tá? Então o que vai valorizar é ouro, é terra, título público, em especial títulos dos Estados Unidos, moeda conversível, em especial o dólar. Agora está um pouquinho diferente, tá? Porque há um receio de que o Fed vai rasgar, ou seja, vai cortar juro, tá? Mas os títulos, enfim, ativos mais seguros, tá? Então é um outro ponto interessante para você que quer brincar com Bitcoin. Bitcoin não é reserva de valor, gente, tá? Ele é um ativo de risco, ele não é reserva de valor. E como todo ativo de risco, quando há uma maior percepção de risco no mercado, há uma aversão ao risco e as pessoas se desfazem desses ativos e o preço cai. Então, também já é uma constante, tá? Sempre que o bicho pega na economia global, o Bitcoin cai, ele tem um tombo, tá? E isso já contradiz os entusiastas mais amalucados do Bitcoin, porque tem muita gente séria já operando com isso, porque já percebeu que é uma força ideológica, ele tem muitas funcionalidades no sentido de... que eu posso explicar? De estar crescendo muito, de ser utilizado para movimentar quantias e burlar algumas regras, tá? Então, assim, há uma tendência assim de crescimento no Bitcoin, tem muita gente que já entendeu que isso não é passageiro, justamente por causa dessa atração, e ele vai funcionando como um esquema de pirâmide. A gente não sabe quando isso vai estourar, eu acho que ainda tem um bom tempo para isso crescer, porque tem muita gente entrando e pode ser que demore muito a estourar. Por quê? Porque ele tem funcionalidades dentro da lógica do capitalismo global. Então já tem muita gente séria operando com isso, mas tem muita gente viajando, né, há muito tempo, né, dizendo que vai substituir o dinheiro, dizendo que é reserva de valor, sabe? E nada disso tende a acontecer. Muita gente diz que a tendência é suplantar o mercado estatal, entre aspas, ou seja, aquele mercado que é baseado em divisas dos bancos centrais. Sendo que a tendência que vem acontecendo é justamente o oposto. O oposto. O Bitcoin, ele é mais um ativo inserido na lógica lastreada pelas divisas dos bancos centrais. Tá entendendo o que eu tô querendo dizer? Se o Bitcoin tivesse vindo para suplantar essa lógica, o que a gente estaria vendo? Uma vez que o Bitcoin já está bastante avançado, já é algo cada vez mais institucionalizado, está em bolsa, está com corretores espalhados pelo mundo inteiro, é levado a sério, etc. A gente já teria que estar vendo uma maior força desse ativo nesses momentos de instabilidade. Não é o que acontece. Ou seja, o Bitcoin não tem vida própria, gente. O Bitcoin não tem vida própria, tá? Então, cada vez que vem uma crise, ele toma a primeira paulada. O pessoal sai da posição em Bitcoin. Depois, como é altamente especulativo e tem essa perspectiva de uma pirâmide que ainda tem muito a crescer, o pessoal vai voltando, porque o pessoal assume risco. Então, o mercado é formado por tomadores de risco também, né? Que é onde você tem mais chance de lucrar mais, por causa do risco de, às vezes, também perder e perder muito. Por exemplo, teve muita gente que
caiu nessa besteira. Eu conheço gente, pessoal, que viu o que aconteceu na sexta-feira e comprou Bitcoin achando que estava protegendo seu investimento. E aí na segunda-feira perdeu ali 15%. Porque acreditou nessa ladainha. Entendeu? Não dá para fazer isso. A gente já tem um padrão mostrando que quando o bicho pega, o Bitcoin derrete. Tá? Depois ele volta a crescer, mas derrete. Por isso que eu disse, se você quer brincar com isso, nesse momento você tem que estar preparado para segurar. Né? Não fazer nada também é operar, né, gente? É gigante. Os fundos negociados em bolsa de Bitcoin nos Estados Unidos balançaram. A gente teve aí um saque maciço, geral tirando dinheiro. Foram os maiores saques em cerca de 3 meses. Ao mesmo tempo, assim, a lógica dos saques dos bitcoins, ou seja, o pessoal saindo da posição, mostrando que é um ativo, que não é moeda porra nenhuma, né? Foi uma onda, gente. Por quê? Porque com a subida de juros no Japão, né? Imagina, 30 anos emprestando dinheiro de graça. Imagina quanta gente não estava alavancado. Galera, tava rolando uma roubalheira que era do tipo assim, os caras iam lá, pegavam grana no Japão, tá? De graça, para investir e lucrar. E aí tu paga aquele dinheiro que tu pegou sem juro, né? Ou às vezes com juro negativo, e lucra. Há 30 anos fazendo essa merda. Do nada eles disseram, agora vocês vão ter que pagar um pouco de volta. Agora acabou essa farra de dinheiro grátis. Muita gente teve que sair das suas posições, ou seja, realizar, né? Ou seja, liberar a caixa, ter liquidez. Houve uma abrupta demanda por liquidez. E o pessoal então começou a sair das suas posições. Quais as posições que o pessoal sai primeiro? Das de maior risco. Dentre elas, o Bitcoin. Entenderam? O pessoal saiu, vendeu. E aí o pessoal vendendo, derrubou as bolsas no mundo inteiro. A gente teve um monte de circuit breaker, né? Que é quando eles param o pregão no meio, tá? Não é a mesma coisa que uma crise, porque uma crise vai contagiando, depois não se recupera. O circuit breaker, geralmente, ele serve para interromper um efeito manada muito violento. E foi exatamente o que aconteceu agora. A gente teve na segunda a bolsa do Japão caindo, sei lá, 11%, uma coisa assim. Mas na terça recuperou 10%. Então tá bem claro o que aconteceu, tá? E o Brasil até passou por isso relativamente bem. O Brasil se apresentou com certa resiliência, justamente pela nossa posição não tão dependente desse tipo de ativo alavancado, né? Mas vamos lá. Segunda-feira abriu com o Ethereum levando um tombo maior ainda. Em 24 horas, o Ethereum desvalorizou 22%. Zerou os ganhos acumulados no ano e entrou no negativo. Foi desse nível. Então assim, só pra vocês terem noção, tá? O cálculo global é que o mercado de criptomoedas perdeu o equivalente a mais de 450 bilhões de dólares nessa última sexta-feira. Galera, a gente tá falando aqui de quase $500 bilhão. Meio fucking trilhão de dólares. Não é bilhão, é meio trilhão. Com tudo isso, né, o chamado índice de medo e ganância da cripto bateu em medo, né? Com 31 pontos. É claro que bateu, lógico. Geral tá com medo, o investidor tá apavorado, pô, não passa nem sinal de Wi-Fi, trancou. Então a pergunta que as pessoas mais estão fazendo é: a casa caiu para as criptomoedas? E bora aos fatos de novo, pra vocês entenderem. Tá ruim para todo mundo. Não, sério, tô falando sério. Pra geral tá ruim, não é só pro cripto não. Qualquer aplicação, qualquer investimento, todos estão prendendo a respiração nesse momento. Tem um outro padrão também, tá? Tem um outro padrão também que a gente já pode associar, tá? A lucratividade do Bitcoin tem uma correlação muito forte com juros zero, juro negativo, taxas de juros muito baixas. Taxas de juros muito baixas implicam em rentabilidade baixa, né? Ou nenhuma. Então o Bitcoin acaba servindo como uma forma de realizar maiores lucros. Então sempre que o mercado sobe juros, o Bitcoin cai. Só provando mais uma vez que o Bitcoin está concorrendo com esses ativos na economia capitalista. Tá? E uma outra coisa, se houver escalada de tensão, de guerra, tá? Se de fato Estados Unidos entrar em recessão, não acredito nisso, tá? Mas está se ventilando isso. O Bitcoin vai derreter mais. Tá? Então assim, não me parece ser uma boa hora para entrar nesse game. Então se você não entrou, não é uma boa hora. Se você entrou, senta e espera. Senta e espera. Você pode recuperar? Pode, mas o futuro é nebuloso. Eu não estou dizendo que vai acabar o Bitcoin, não estou sendo o anjo do apocalipse aqui. Mas o futuro é nebuloso. Quanto maior a tensão de guerra internacional, quanto mais se acirrar a coisa entre China e Estados Unidos, pior para o Bitcoin.
tá? Pior para o Bitcoin. Quanto maior o fator de risco da aplicação, maior o pânico. Tudo isso por quê? Porque a economia do planeta está atravessando um momento de medo, de crise. Vocês sabem como é que o pânico funciona. Uma pessoa grita e corre. É só piscar os olhos, pô, já tem outra pessoa gritando e correndo. É tipo assim, tipo, piscou de novo e todo mundo já tá correndo e gritando. Você vai ficar parado? Claro que não. É uma reação instintiva, é um mecanismo de sobrevivência. Você só tá aqui hoje porque um ancestral teu lá atrás saiu correndo com um mamute veio. E não tava lá, é só um exemplo, cara. Esse pânico generalizado começou na Ásia. Rapaz, sempre claro. Começou nas bolsas asiáticas, com uma venda maciça de ações. Vários investidores começaram a se preocupar ao mesmo tempo com questões macroeconômicas complexas. Será que as tensões entre Israel e Irã vão afundar o Oriente Médio? Tem coisas complexas, mas o estopim é relativamente não. É bastante simples. O Japão subiu o juro, tá? O Japão acabou com a farra do juro zero, do juro negativo, depois de 30 anos. Foi isso, tá? Foi isso. Basicamente foi isso que aconteceu. Alguns meses atrás eu disse aqui para vocês, olha, o BC japonês está perseguindo alguma inflação. Porque a economia do Japão está estagnada há muito tempo. Eles precisam aquecer a sua economia. Né? Precisam aquecer a sua economia. A taxa de juros já não fazia mais efeito há muito tempo. Eles estavam tentando conseguir alguma inflação. E conseguiram. A partir do momento que eles conseguiram alguma inflação, né, eles abriram margem para subir um pouco o juro. Tá? Também para quê? Para defender o iene, tá? Que também estava bastante pressionado. Então eles conseguiram alguma inflação que eles queriam, aqueceram um pouquinho a economia, e aí para defender o iene, eles vão lá e subiram o juro. E isso desencadeou, tá, essa reação nos mercados internacionais. Uma guerra. Como é que vai ficar o petróleo? Será que todos esses investimentos em IA vão mesmo dar resultado? O investidor é bicho nervoso e começa a pensar pra caramba, né? Então, assim, a situação já tava tensa. A gasolina já tava no chão, por assim dizer. Era tipo um barril de pólvora. Aí o governo do Japão riscou um fósforo, foi o que fez. O governo japonês aumentou a taxa de juros e prometeu que ia subir de novo. Isso desequilibrou geral. O que você precisa entender é que, assim, existiam fundos de investimento que aproveitavam as taxas de juros baixas do Japão para conseguir liquidez, né, sacar dinheiro rápido e aplicar em outros negócios. Era tipo um cheat do dinheiro fácil. Aí o governo japonês apertou o cinto, o cheat parou de funcionar. Percebe como tudo, galera, absolutamente tudo tá conectado? Teu Bitcoin, galera, o teu pouquinho... Quer dizer, nem tudo, né? Não teve pânico na China. Por que será? Por que será, né, gente? Não teve pânico na China, tá? Não teve pânico na China. Claro que sente, tá tudo interligado, mas existe controle macroprudencial na China, né? Controle de capitais, se você preferir, tá? Então, o mercado de ações lá é uma camisa de força, ele é bem, vamos dizer assim, amarrado, senão dá merda. E os chineses sabem disso, tá? Mas o mundo inteiro derreteu. E quando acontece essas coisas, tem uma outra coisa também que a gente pode apontar aqui como um padrão, tá, gente? Quando o Bitcoin derrete, quando as bolsas derretem, tá? A gente tem mais um sinal de que o Bitcoin não funciona como moeda, tá? Geralmente as divisas se fortalecem, o Bitcoin não, tá? Então, é basicamente o que sempre acontece. A gente não vê o Bitcoin como uma reserva de valor. Porque reserva de valor não significa apenas ter valor, tá, gente? Significa ter liquidez garantida a preços estáveis, tá? Liquidez garantida a preços estáveis, que é tudo que o Bitcoin não tem, tá? Não tem. Há um custo de transação para liquidez do Bitcoin e muito menos valor garantido, tá? Tem uma oscilação de preço muito grande, ou seja, tem uma taxa de juros própria muito grande, que é o oposto do comportamento da moeda na economia capitalista, tá? O Bitcoin que você tem lá despencou porque o Banco Central do Japão tomou a decisão lá. Agora não vai fazer isso? E aconteceu isso. E aí foi um efeito cascata. O índice Nikkei da Bolsa de Tóquio caiu 12,4% na madrugada de domingo para segunda. Foi um choque. Esse foi o pior desempenho da Bolsa de Valores de Tóquio desde o crash de 1987. Olha esse cenário, cara. É surreal. E por que o Japão provocou isso? Tipo, o governo de lá meteu o louco? Não. Os caras estão com medo de uma recessão nos Estados Unidos. Isso pode ter reflexos pesados na economia japonesa. Os caras estão se preparando para o pior. Ou seja,
tudo conectado. Mas, Peter, foi só isso que capotou o Bitcoin? Não, tem outros fatores, lógico que tem outros fatores, cara. Essa combinação de coisas é um combo, né? Um combo da podridão. Como eu falei pra vocês, isso foi a faísca, foi o pavio. O Bitcoin ele teve pico em março desse ano, mas já vinha caindo, né? Já vinha enfraquecendo. A incerteza gera fraqueza. Você pega, por exemplo, a corrida presidencial americana. Donald Trump é abertamente pró-cripto. Kamala Harris não diz uma palavra sobre o assunto. E se Kamala Harris vencer e boicotar a cripto, os investidores ficam apreensivos. Ninguém tem bola de cristal, entende? A galera quer saber o que vai acontecer. Então, na dúvida, muita gente prefere ver. Aí ele viajou legal, né? Tipo, imagina, Kamala Harris vai boicotar a cripto. A galera fala como se houvesse, de fato, alguma oposição no plano econômico da Kamala com o plano econômico do Trump, né? Sendo que a diferença é apenas perfumaria, tá? Vender em container pod para tentar recuperar o investimento ou lucrar. Ao mesmo tempo, nos últimos meses, o mercado está vivendo a expectativa de diversos governos venderem um volume considerável de criptomoedas. São ativos digitais, né, que foram apreendidos aqui e ali em processo de falência. Então, nesse caso, vai valer a lei de oferta e de procura. Quando a oferta é muito grande, o preço cai. Então, assim, os investidores estão assustados com medo de perder dinheiro. O medo faz com que os investidores prefiram aplicações mais fortes, de menor risco. Faz parte da regra do jogo, isso é normal, cara. Só que, infelizmente, pânico também faz parte da regra do jogo. Ok, mas como que fica o futuro? Primeiro, a gente tem que entender direitinho o presente, principalmente falando de Bitcoin. Tipo, a moeda despencou? Despencou. Mesmo assim, o Bitcoin tá com um ganho acumulado de 25% no ano. Não é o que você queria? Com certeza não é. Porra, não é o que você estava esperando? Beleza. Com certeza não é o que você estava esperando, mas compara. O ouro teve uma alta de 18% no ano. Bitcoin ainda tá batendo no ouro. Você quer outro número? O índice de ações globais das bolsas de valores teve uma alta acumulada de 9%. E digo mais. Essa crise relâmpago na Ásia afetou todo mundo. Não teve um investimento que saiu dessa de bolsa. Não teve. Tá bom, Pedro, mas como é que fica o futuro? Para, Pedro. É como eu falei, ninguém tem bola de cristal, nem eu. Mas o objetivo dele no vídeo, gente, é dizer calma, tá tudo certo que o Bitcoin é assim mesmo, tá? E eu vou concordar, é assim mesmo, tá? Isso não significa que é bom, tá? Não significa que é. Eu acho que não é um bom ano pro Bitcoin e o futuro, né? A depender do nível de tensão internacional, pode também não ser bom, tá, gente? Pode também não ser bom. Mas, galera, risco é assim mesmo. A galera aposta numa virada. Nesse momento, agora que eu tô gravando o vídeo, que eu tava me informando, os traders de títulos estão apostando numa atitude do Federal Reserve, que é o Banco Central Norte-Americano. Então eles estão apostando numa redução da taxa de juros nos Estados Unidos. Isso deve acontecer em... Deve acontecer, tá? Os dados do emprego nos Estados Unidos vieram um pouco mais fraco do que o mercado esperava, e isso facilita para que haja um corte de juros nos Estados Unidos. E tem a questão da eleição também, né? Setembro para quê? Para segurar a recessão, esquentar a economia e aumentar a oferta de empregos. Então, assim, esse cenário de juros mais baixos historicamente favorece aplicações de risco. Os bancos estão liberando dinheiro mais barato, os investidores pegam essa grana e aplicam onde pode acontecer um bom retorno. Então, sente só o que disse o José Arthur Ribeiro, CEO da CoinNext, em entrevista para o Valor Econômico. O Bitcoin pode sofrer com a fuga de liquidez, mas é improvável que vejamos uma queda muito mais acentuada no ativo daqui para frente. Os fundamentos robustos da criptomoeda nos garantem que ela irá se recuperar. Esse é o tipo de papo que você não pode cair, tá? Esse cara, na verdade, ele tá te enrolando, tá? Não é boa perspectiva de curto prazo, não é. Não quer dizer que não vai recuperar, mas de curto prazo é uma aposta de alto risco. Eu esperaria um pouco mais para ver para onde que o planeta vai. Tem um monte de guerra, tem um monte de coisa, eleição nos Estados Unidos, tem a postura do Fed, a postura do Banco Central do Japão, o que vai influenciar em tudo isso. Sempre que há maior risco, o Bitcoin perde, tá? Ainda que seja esperada alta volatilidade nos próximos dias. Ele não tá sozinho nesse otimismo, né? O Richard Tang, CEO da Binance, também mandou a real. Aí o cara tá botando aqui como fonte os caras que ganham grana fazendo corretagem de Bitcoin. Você tá tirando onda com a minha cara, né, Peter? Você pode estar tirando onda com a minha cara, né? Vamos ver aqui agora, hã? É papo de vendedor, sabe papo de vendedor? Quando você vai comprar uma parada, o vendedor ele vai te vender o peixe. É o que esses caras estão fazendo. Não é possível, cara. Quedas acentuadas nos preços das criptomoedas e das ações são influenciadas por fatores macroeconômicos. Não acreditamos que seja indicativo de uma tendência negativa de longo prazo. E ele ainda deu um conselho matador que vale pra tudo na vida. Mantenha-se informado. É isso, cara. Informação é tudo. Muito bem, hein? Busque comer cimento, hein?
busque conhecimento. Já diria o ET, né? Qual era o ET que falou isso aí, chat? Hã? Que mandou busque conhecimento, né? Pô, queria dar os créditos aqui pro pensador que desenvolveu essa frase aí, né? Que tá inspirando o nosso amigo Peter, né? Informação é chave para combater o pânico. Sempre. Não adianta ter pânico na hora dessa, tem que se formar. É muito fácil ter medo daquilo que você não entende. Muito bem, obrigado. Tebilu, busque conhecimento, cara. Né? Apagou a luz do quarto, começa a dar medo nisso? Pô, não sei você, meu filho. Então, assim, com conhecimento, com informação, a gente pode respirar e, assim, tomar uma decisão baseada em dados. Não baseada em medo, não baseada em feito de manada. Pô, os caras estão fazendo, eu vou fazer também. Você vende, eu não vendi nada, eu tô cheio de criptomoeda. Não, eu tenho lá um pouquinho de criptomoeda, mas não vendi nada, entende? Claro que você tem dinheiro, né, cara? Você tem pai rico, você já nasceu rico, você tem grana. E aí que é isso que eu tô dizendo pra você que tá me ouvindo aqui. Galera, quem tem grana pode se dar esse luxo. Pô, botei um dinheiro lá, deu merda, vou ter que esperar meio ano, 3 meses, 1 ano. Foda-se, eu vou esperar. Porque eu tenho de onde tirar, entendeu? É isso. Agora, você que é um fudido, que é um pelado, que é pobre, que tem ali 1.000 pila investido na porra da criptomoeda, e aí amanhã ou depois você pode precisar dessa grana para pagar uma conta, entendeu? Para resolver um BO aí, um problema de saúde, você não vai poder realizar esse dinheiro, ou seja, transformar isso em liquidez, porque senão você vai ter um puta de um prejuízo. Então, se você é um fudido, Bitcoin é complicado. A não ser que você leve meio que nem jogo de azar, né? Leve meio que nem jogo de azar aí, né? Porra, vou botar ali um dinheiro que eu esteja disposto a perder caso dê merda. Aí também tudo certo, tá, galera? Bota um pouquinho ali, tá? Não tem problema, não é feio, não é pecado, tá? Se o mamute vier na sua direção, aí sim, aí tu corre, ok? Fica a dica, o mamute tá parado lá, cara. Deixa ele tá andando, tá pra cima dos outros, não tá pra você. E não é que eu entenda de mamute, tá? Vamos parar com esse negócio. E assim a gente chega ao fim aqui, né? Mas assim, pouco conteúdo, muita coisa vendida, né? Mas não precisa também, né, gente? Assim, não precisa, né? Porque você tem um determinado público ali, dessa bolha aí que esses vivem, né? Não precisa apresentar muito conteúdo, tá? Eu acho que eu tinha mais coisa pra falar. Sabe, quando ele tava falando, ali veio um pensamento, eu pensei, porra, isso aqui eu tenho que dizer, mas eu esqueci. Enfim, tô ficando velho, a cabeça já tá ficando cansada. Mas se eu lembrar, eu falo, enfim, eu tô todo dia por aí, não vai faltar oportunidade. E se você chegou até aqui, porra, dá uma moral pra nós, deixa teu like, comenta aqui na caixa de comentários, entendeu? Xingue o Minion que tá aqui falando merda na caixa de comentários. Te inscreve, verifica se tá inscrito, se as notificações estão ativadas, enfim, colabora com a manutenção da nossa programação. Todas as formas de fazer isso vocês encontram aqui no comentário fixado, é muito importante. Beleza? Falou, tchau, tchau e até a próxima, galera.